Olá, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Magno e eu quero conversar com você sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Eu quero conversar com você sobre o estoque de uma organização. Muitas vezes a gente imagina que o problema do estoque, a necessidade de gerenciamento do estoque, é um privilégio ou um dever apenas de grandes indústrias, de empresas que trabalham com objetos muito grandes, quando na verdade toda organização devia se preocupar estrategicamente com o seu estoque. Estoque é algo que pode gerar um custo muito alto e é algo que, bem gerenciado, pode ser muito estratégico para a sua organização. Um dos conhecimentos mais importantes sobre estoque é o que nós chamamos de estoque mínimo. Estoque mínimo nada mais é do que a quantidade mínima que você deve ter no estoque para que você possa suprir a sua necessidade sem ter a mais e nem a menos do que o necessário. Vamos dar uma olhadinha no conceito exato de estoque mínimo. Olho na tela. Estoque mínimo é a quantidade mínima de mercadorias que deve ser mantida pela loja para evitar tanto o desabastecimento quanto o excesso de mercadorias. Quando a gente olha para esse conceito, a gente entende claramente que tanto o desabastecimento, quer dizer, a ausência de mercadoria, é negativa, quanto o excesso dela também é negativo. É importante prestar atenção nisso, porque muitas vezes na hora de gerenciar o estoque, a gente, para resolver o problema, opta sempre pelo excesso. Então, para evitar que falte, eu compro sempre muito a mais. E todas as duas situações são problemáticas para a empresa. O desabastecimento, a falta de mercadoria, causa problemas que são muito lógicos. O seu cliente vai chegar no estabelecimento e não vai ter o produto. Entretanto, o excesso de mercadoria também pode causar muito problema. Eu vou mostrar para você aí, comparando, quais são os problemas mais alarmantes no excesso e quais são os problemas mais graves também no desabastecimento. Dá uma olhadinha aí. Quando eu falo em desabastecimento, eu tenho 3 pontos negativos. Primeiro, perda de vendas. O cliente vai chegar na sua loja, não vai ter o produto, vai perder venda. Segundo, insatisfação por parte do cliente. E terceiro, espaço ocioso. Normalmente, quando você tem uma empresa que tem um estoque desabastecido, ele tem um grande espaço ocioso, vazio, sem nenhum tipo de utilidade. Quais são os problemas do excesso de estoque? Primeiro grande problema, você tem capital financeiro parado. Você tem dinheiro imobilizado. Você não consegue fazer investimentos porque o seu estoque está lotado. Todo o seu dinheiro está dentro do estoque. De nada adianta você ter um capital imobilizado se você não pode utilizá-lo. É claro que é muito importante ter estoque para que você possa ter a mercadoria assim que o cliente deseja. Mas não adianta você abrir o estoque de uma loja e ele está lotado e você ter contas a pagar. Muitas vezes acontece de você pagar juros, atrasos, ter alguma insatisfação com o funcionário porque não pode pagar o salário dele e o dinheiro está todo estocado. Primeiro grande problema é o dinheiro parado. Segunda questão é o descontrole do fluxo de caixa. É super comum isso. O que significa? Você, por exemplo, trabalha numa livraria, a gente tem uns livros aqui, e aí uma pessoa chega com um determinado livro, vamos dar um exemplo desse aqui, e ele está numa promoção, o cara lá, o representante, em uma grande promoção do livro, e vai, conversa com você, ele convence e você compra 1000 unidades desse livro. Amanhã, você percebe que o outro livro, vamos dar outro exemplo aqui com esse livro aqui, o outro livro está acabando no estoque, e você não tem capital para comprar esse livro. O que é que vai acontecer? Você tem uma unidade de produto lotada no estoque e a outra sem condições de ser reabastecida. Isso a gente chama de um descontrole de fluxo de caixa. Eu não consigo fazer o dinheiro girar porque eu imobilizei o capital em um único produto. Esses dois problemas, tanto o desabastecimento quanto o excesso, ele é resolvido com o que a gente chama de estoque mínimo. Como a gente já discutiu, o estoque mínimo é a quantidade mínima necessária. Então, se eu preciso de 10 livros, eu tenho que ter no meu estoque apenas 10 livros. Mas a grande questão é como chegar nessa conta. Como saber o número exato que eu preciso ter de produtos no estoque. Essa resposta, ela parece complicada porque ela envolve matemática, cálculos, planilhas,
mas ela é muito mais simples do que você pode pensar. Então, preste atenção, olho na tela aí que eu vou mostrar para você exatamente como se calcula o estoque mínimo. Dois conceitos que você precisa saber primeiro. Primeiro conceito, o que é o consumo médio diário? Muito simples. É quanto você consome por dia daquele produto. Para isso você precisa de uma pesquisa, você precisa analisar o dia a dia, analisar o histórico da sua empresa. Segundo, o tempo de reposição. Quanto tempo eu preciso para que aquele produto seja reposto na empresa? Então, o meu fornecedor passa 3, 4, 5 dias para entregar um produto. Então, 5 dias é o tempo de reposição. Dê uma olhadinha no exemplo que eu vou colocar agora. No exemplo 1, eu coloquei um produto que é consumido em torno de 5 produtos por dia. Quer dizer que todo dia o lojista vende aproximadamente 5 unidades daquele produto. E quando ele pede o produto ao fornecedor, ele passa 10 dias para chegar na loja. Portanto, a conta é mais fácil impossível. 5 vezes 10, 50 é o estoque mínimo. É a quantidade necessária para o período de reposição. No exemplo 2, eu tenho consumo 8 por dia, significa dizer que aquele produto é consumido 8 unidades dele ao dia, e o tempo, ele passa 5 dias para chegar. 8 vezes 5, 40. No exemplo 1, eu preciso ter, no mínimo, 50 produtos no estoque. No exemplo 2, eu preciso ter, no mínimo, 40 produtos no estoque. Duas coisas importantes para a gente falar sobre estoque mínimo e desmistificar alguns mitos. Primeira coisa, é possível sim ter previsibilidade. Eu sei, é óbvio, que ninguém consome a mesma quantidade de produtos por dia. Isso é uma média que se faz. Você vai olhar um histórico da sua empresa e vai tirar uma média. É bem possível que na hora que você tirar essa média anual, por exemplo, você encontre um dia ou outro que está muito fora do padrão. Então, todo dia eu consumo 5, 6, 10, 8, e um dia eu consumi 30 produtos. Foi um dia muito bom que eu vendi 30 unidades de produto. Pode ser também que algum dia você não venda nada, 2, 3, fica fora do padrão. Mas você não vai olhar para a exceção, você vai olhar para a regra, para o número médio. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Dá o like aí, compartilha e manda para seus amigos, que vai ser útil com certeza para todo mundo. Um abração.